Olá, olá! Somos o Sistema Connect. É um ecossistema que a gente leva informação científica de qualidade e todo o tratamento de cannabis para o paciente. Hoje, estamos aqui com Marcela, nossa enfermeira, Marcela Tardelli, Rafael Pessoa, Sueli Rodrigues. O Rafa é o nosso gerente médico aqui, né, Rafa? Toda a informação de tratamento, Rafael Pessoa. Sueli hoje é a nossa convidada especial aqui. Estamos aqui para falar do mês da epilepsia, né? E todo um contexto aí de informação científica e de qualidade para todo mundo que não tem acesso a isso, né? E que a gente leve uma conversa leve, legal e que tenha coerência para todos os nossos pacientes, pais, responsáveis e que não sabe como chegar na cannabis, né? Como que é o tratamento com epilepsia? Como que é? Pô, se fala tanto disso, mas onde começa? Com médico? Enfermeira? Biomédica? A gente não sabe, né? Então, a gente vai saber aqui nessa live. Rafael, vamos se apresentar um pouquinho? Vamos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas cada um que está assistindo a gente. É um prazer sendo recebido pela Aline aqui nesse nosso novo projeto de videocast ou podcast, depende se você está ouvindo no Spotify, é só um podcast. Mas a ideia aqui é, de fato, levar a informação de uma forma leve, descontraída e atingir cada vez mais pessoas. A informação é um bem público e ela tem que ser divulgada da forma certa para que a gente possa cada vez levar tratamentos mais seguros, eficazes para os nossos pacientes e dessa forma a gente conseguir que essa seja uma terapêutica bem utilizada quando ela tem indicação e quando ela tiver indicação ela seja utilizada da melhor forma possível, com o melhor acompanhamento. Eu acho muito importante todo esse espaço para discussão é trazer pessoas que já têm uma ampla experiência, não só com a cannabis, mas com cannabis, principalmente a gente falando aqui nesse mês da epilepsia, um dia internacional da epilepsia, acabou de ser agora na segunda-feira, dia 14. Então a gente tem isso muito vívido aqui, é uma experiência ampla. Eu queria agradecer a presença aqui da nossa amiga Sueli. Eu vi um pouquinho da história. Só rapidinho a palavra para Marcela. Oi, pessoal. Palavra final. Feliz demais de estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto de extrema relevância num espaço onde a gente pode compartilhar as experiências e também, de uma certa forma, depois ouvir o feedback de quem está nos assistindo, nos ouvindo a respeito do assunto, para produzir cada vez mais conteúdos que possam colaborar para que a gente leve a cannabis da melhor forma possível para quem precisa de fato, né? E já começando, contar isso pra gente. Como é que você chegou nesse mundo? Quem é a Sueli? Quem é a Sueli, né? Sueli Rodrigues. Quem é a Sueli Rodrigues? É uma menina que veio de lá do Nordeste com sonhos, né? E resolveu colocar em prática. E graças a Deus tem dado certo até hoje, né? Eu me formei na enfermagem lá em meados de, 2011, 2010, mais ou menos. Comecei a fazer atendimento particulares, realizando procedimentos, né, em pacientes. E nesse mundo de fazer um procedimento aqui, outro ali, eu acabei tendo um conhecimento não, como que eu posso explicar? Consegui conhecer um pouco da cannabis, né? E os efeitos, ainda na época, era um tabu extremamente fechado. Quando alguém falava em cannabis medicinal, as pessoas já te olhavam de uma forma muito estranha, tipo maconheira e tal, mas tudo bem, né? A gente recebia os relatos de paciente. Esse meu paciente, ele tinha dores crônicas, tinha diabetes, ele tinha de tudo um pouquinho. Então ele começou a fazer uso e começou a notar as diferenças que ele tinha, que ele levantava muito à noite com dores, com fortes dores. E daí ele começou a ver essa diferença quando ele, acho que 2, 3 meses com o uso da cannabis, ainda muito... Não posso citar nome porque em 2012 era extremamente proibido, né? Mas ele já fazia o uso e tinha resultados muito positivos. Era um modelo caseiro, é isso? As pessoas
como Mais ele usava, era artesanal. artesanal? Era mais artesanal. Ele, Tá. ele próprio tinha ali uma pequena plantaçãozinha e tal. Então, ele criava o próprio óleo e também dava umas fumadinhas. Entendi. Né? Mas e aí acabou despertando a minha curiosidade se daria para outras coisas também. E daí surgiu a minha ideia de estudar biomedicina, que é mais no foco de pesquisa, de entrar nesse mérito de conhecimento, de focar ali mesmo. E foi né? a partir daí que você teve o primeiro contato com a cannabis? Assim, o Sim. que é a cannabis? Um paciente que veio de dor crônica e diversas outras patologias, você percebeu uma melhora clínica nele e física? Em que momento você percebeu isso, sabe? Sim, porque todas as vezes que eu ia realizar o procedimento nele de curativo, a diabetes dele já era bem elevada, então ele tinha várias feridas, assim. Então, cada vez que eu ia lá fazer um procedimento, ele me relatava que ele tinha diminuído as dores, que ele estava conseguindo dormir melhor, que até a cicatrização das feridas dele estava melhor. E aí eu ficava, cara, deve ser muito bom o negócio, né? Porque ele é um cara que, assim, tá ali em cuidados paliativos, que tem de tudo um pouco, e tá me contando uma história que se tá fazendo bem para ele, né? E aí foi onde surgiu a minha ideia de fazer a biomedicina, e aí entrei na faculdade. Aí o período inteiro eu imaginando como eu ia agregar a cannabis medicinal no meu estudo. E aí Você continuou acompanhando esse paciente? Continuei. Ou foi algo mais pontual? Não. No início? Continuei, acompanhei ele acho que uns 3 anos. Aí depois ele entrou em óbito, né? Devido Mas ele teve uma boa qualidade de vida Sim, até o óbito, né? Isso é até o importante. óbito, ele teve uma qualidade de vida excelente, graças à cannabis. E daí o que acontece? Eu entrei na faculdade para cursar biomedicina o semestre inteiro. E aí quando já chegou no último ano, que era para realizar o processo de trabalho de conclusão de curso, aí veio a ideia. Aí eu comecei a atender uma paciente que tinha epilepsia, assim, bem elevada, bem grave mesmo, refratária. Fármaco resistente. E daí veio a ideia dessa paciente entrar com a cannabis, né? Então você conseguiu enxergar a paciente antes da cannabis, com tratamento convencional, né? Farmácia comum. E durante a cannabis, né? Não depois da cannabis, durante a cannabis, né? E durante a cannabis, né? E aí juntou também a cannabis com a junção da dieta cetogênica, que a junção dos dois para essa paciente em si foi perfeita. E aí, na faculdade, quando eu comecei a ter essa ideia de criar, de colocar o meu trabalho de conclusão de curso nesse tema, todo mundo me olhava estranho, porque na faculdade ninguém tinha esse tema, era a única pentelha que ia falar sobre cannabis mesmo. Justamente estudar e ir mais a fundo. Então, e daí quando... Levar a ciência. E assim, na minha percepção de olhar, eu sabia que tinha um efeito muito positivo. Só que ninguém acreditava em mim, nem minha própria orientadora acreditava em mim. Eu mandava para ela as perguntas, e aí ela mandava de volta um e-mail para mim com outras perguntas. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. E conseguiu, né? No final de tudo, você conseguiu. Inclusive, eu li a monografia dela, né? Daquela época ali na Unis era complicado mesmo você entrar nesse assunto, principalmente dentro dos orientadores. Eu, como cientista, aqui no Brasil eu sinto muita resistência dos orientadores, não é qualquer um que aceita os seus projetos falando de cannabis. Então, só pra gente ter um adendo aqui, Sueli, ela viveu as partes tanto da parte científica, né, da academia, como resistência dos próprios orientadores que estudam, né, e tem uma resistência por trás disso, mas a parte clínica sendo do cuidado. É que eu acredito também que muitas vezes estar na academia nos afasta dessa prática clínica, que impede de ver coisas que vão surgir fora da academia e acabam parando lá dentro para participar de estudos sérios, né? Que você pega aquilo como experiência, ou se conectam tanto com uma área de especialidade, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem aleatório.
vou estudar um determinado protocolo de quimioterapia, que você não olha para outras possibilidades de trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que já eram desenvolvidos, né, Rafa, há muito tempo, mas não acessam, porque não faz sentido para aquele universo, né, de estudo. Então, acaba... A ciência começa na observação, né? Isso, na verdade, a observação, ela gera hipóteses. Você vai gerar perguntas. Então, você vai ver alguma coisa, você vai gerar uma pergunta, e aí a academia, né? Por isso que essa conversa, muito bem dito pela Marcela, deveria ser uma conversa muito mais íntima. E Eu talvez acho- trazer- eu acho- Tem que estimular quem Eu vai sinto, testar. eu Exato. sinto uma Essa dificuldade no mercado, né, da academia em si e no mercado clínico, porque são duas coisas diferentes. Desconexo, né? É Porque desconexo, talvez deveria ser o algo... professor deveria virar e falar assim, tá bom, o que tá te incomodando Sim. nisso? Qual é a sua hipótese? Qual a sua dor? Vamos E, sanar. e vamos buscar informação, vamos buscar resposta, mas Sim. acho até pela própria cultura tradicionalista, né? O professor se sente, como que eu vou estudar esse assunto? E aí é difícil verdade. mesmo. Tem o medo, encontrar né, também do orientador. Será? Qual é o risco do É meu... um tema que durante todo o século passado passou por dezenas de fases de criminalização, tabu, preconceito, acabou misturando uma coisa com a outra e Sim. o pessoal pergunta assim, qual é a sua posição, se você é contra, se é a favor. Gente, a gente não tá falando de alguma coisa, a gente vai ver o nível de evidência. Uhum. Se é Sim. contra ou a favor, Não é tem como contra, você por- contra a favor da dipirona, da mitriptilina. Mas às vezes, É. Sueli, você plantou uma semente ali que você nem imagina que rendeu. Renderia. Eu não Depois, imaginava. Eu porque- ficava assim. Aí eu mandei, aí eu falei, cara, e eu tinha muita dificuldade para encontrar os artigos. Muito difícil, muito difícil. Aí eu, caramba, como é que eu vou fazer um negócio desse? Se eu não encontro artigo, eu não encontro um professor que me dá uma luz. Aí eu ficava atrás dos professores de farmacologia nos corredores da faculdade para me ajudar, para sanar todas as minhas dúvidas. Aí chegou um momento que eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir finalizar esse trabalho, mas eu já tô com ele quase pronto, ele vai assim mesmo. E aí, finalizando, eu mandei o trabalho, aí acho que ela não vou conseguir convencer ela do contrário, eu vou avaliar o trabalho dessa criatura. Eu acho que E hoje aí? no Brasil é muito mais... Se você tem muito mais informação, né, Rafa? Principalmente informações Com clínicas, estudos randomizados, enfim. Revisões. Essas revisões nos jogar no- ajudam demais. Sim, se você jogar no PubMed, né, aquela É uma plataforma, base científica, base né? científica, Pra quem não onde sabe. a maior parte dos artigos científicos, se você jogar, se botar lá os termos, cannabis, canabidiol, CBD, THC, chama de tags, Delta né? 9, E Delta você jogar isso numa linha do tempo, você vai ver que nos últimos 20, 30 anos é uma crescente exponencial de publicações. É claro que a gente tem que sempre ter um olhar crítico nas publicações, Sim, olhar, Sim. isso a gente sabe melhor do que ninguém. ela É, ela é tem realmente- detetive, né, na área do... Tem realmente artigos que Sim. né, carecem um pouco de boas metodologias, mas tem excelentes artigos. E artigos Esse? simples. Sim. Excelentes. Não Sim. precisa ser um Nature. São artigos bons, né? Nature é a base científica que a gente tem, uma das melhores revistas, assim, a melhor, se não a melhor revista. Não precisa ser, eu já peguei artigos de revistas da USP que incríveis, assim, incríveis. Então, quer dizer, o nível, você tem um número, né, nível que você fala de da melhor de, Alcance, de né? fator de impacto, exato. E aí tem o fator de impacto do artigo. Então, o fator de impacto da revista, às vezes não impacta no seu artigo, porque a qualidade que você faz é boa e sempre entrega uma importante qualidade ver boa, né? Um e o outro, Sim. você pesar os dois. Assim. Sim, Claro sim. que tem um núcleo de curadoria para ser publicado. Sim. Acho que essa parte. E você teve dificuldade em achar esses artigos naquela época? né? Na TCC. época eu tive muito. E aí E olha eu que naquela olhava- época a epilepsia já era um pouco, né, mais assim, no foco, né, da epilepsia. Era muito. E assim, eu pegava, eu falava, mas como eu já tinha decidido fazer uma revisão e a minha experiência na parte clínica era muito boa, mas como eu tinha pego, eu falei, nossa, mas eu já comecei a revisão. Se eu for começar outra coisa agora na parte clínica, eu vou ficar muito confusa e a minha orientadora, ela não vai nem me responder mais, então eu vou seguir com esse que eu tenho aqui e vou deixar, né? Então, e foi assim que eu comecei a colocar tudo em prática, mandei. Aí no dia da apresentação,
Falei, meu Deus, como eu queria estar calma para apresentar Ter tudo uma isso orientadora boa. e convencer ela que o meu trabalho tá bom, mesmo assim, sabendo, na dúvida, né? Eu tava na dúvida se tava bom ou não. Uma curiosidade, pós-TCC, né? Pós-monografia. Como foi o seu olhar... Existe? Não, não existe. Não Aí existe. Aí você começa a viver melhor, você começa a se alimentar. Não existe. Se você escolhe a vida acadêmica, você nunca mais vai ter férias na sua vida. É bem isso. Pós isso, qual foi o seu olhar clínico dentro da patologia da epilepsia, né, com o tratamento do canabidiol? Porque você teve acesso tanto à parte clínica quanto à parte científica e depois né? Pós aquilo que é o total clínico na prática. Como que você conseguiu enxergar e falar isso é promissor? Na verdade, quando você tem um paciente que ele toma lá Gardenal. Opa, nem posso falar o nome dos negócios, né? Corta aí, moço. Quando você tem um paciente que toma vários fármacos e o paciente continua resistente àquilo, que você medica o paciente, ele em crise, e ele continua em crise. Depois ele entra em estado de sono profundo, que você não sabe se ele está esgotado ou se ele está tendo... Uma pergunta de leigo, né? Porque a gente tá fazendo para todo mundo. Quais são os estágios da epilepsia e depois? O que o cannabis melhora nesses estágios de crise? Quando o paciente está em crise, normalmente não adianta muito você medicar ali com a cannabis em si, porque a cannabis, na verdade, ela entra como um tratamento, né? Não é aquela coisa que você coloca sublingual e ele vai melhorar, tipo... Instantaneamente. Não é isso que acontece. Ativar o sistema endocannabinoide. O que acontece? Para você ativar esse sistema endocannabinoide, para ele entrar em equilíbrio, a gente precisa de um tratamento ali de tempo. Você começa na primeira semana. Uma titulação de dose, né, Rafa? E aí o paciente ele vai se adaptando à dose, né, que o médico vai adaptando, né, e a gente, que é da parte da enfermagem, vai avaliando o quadro dele. No caso dos pacientes que é fármaco resistente, eu vejo que as famílias estão desesperadas, assim. Eles procuram, né, entrar com uma outra opção que não tenha tanto efeito colateral, né, porque a gente sabe que esses fármacos que tem aí, ele melhora ali aquela coisa espontânea, mas em seguida vem os efeitos colaterais. E o que a cannabis traz, que eu vejo na parte clínica? O paciente ele tem uma melhora, ele volta para o mundo, porque quando o paciente ele tem essas descarga elétrica em tempos e tempos, e você começa a fazer o tratamento com a cannabis e você vê essa melhora, essa qualidade de vida, você traz o paciente para o mundo de volta. Sem sedá-lo. Sem sedá-lo, porque esses fármacos que tem aí no mercado para pacientes epiléticos, a gente sabe que ali é aquela melhora momentânea, mas logo em seguida já vem os efeitos colaterais, que o paciente fica sonado, o paciente não evolui nas atividades como fisioterapia, TO, fono. Você perde a oportunidade dele estar bem para se desenvolver em outras atividades, porque ele fica sonolento, principalmente esses pacientes que são bem graves mesmo, que você medica e ele acaba dormindo muito, então ele tem uma dificuldade de engolir mesmo a própria saliva, então ele desce direto para a traqueia, aí o paciente já começa a chiar, pulmão começa, você coloca a ausculta, você vê o paciente já chiando sem ter nada de resfriado. Então isso pra gente, na parte clínica, é ruim, porque o objetivo nosso é ter o paciente em homeostasia, né, ali, em equilíbrio, para a gente poder trabalhar com eles, fazer outras atividades. Por exemplo, eu tenho uma paciente que, quando ela tem essas crises generalizadas, que a gente tem que medicar ela com uma dose alta de fármaco, eu tenho que colocar ela na ventilação mecânica e mesmo assim ela aspira, tipo, a própria saliva da boca. Isso é muito interessante, a gente sempre fala do quanto a qualidade de vida é importante em qualquer observação do paciente. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais discutida, isso é muito interessante ver a sociedade como um todo evoluindo nesse sentido. Sim. De entender que
às vezes a busca incessante por uma cura, e a cura é a ausência total da doença, e não necessariamente isso significa ser o alvo que você tem que buscar. Então, a procura por uma melhor qualidade de vida, né? Isso aí isso é já é fundamental. assunto para um outro podcast. Já é Porque assim, a gente pensar em cura é muito relativo. É muito subjetivo, relativo. subjetivo. O que é cura para um é muito diferente do que é para o outro. Então, de repente, é mais importante ter condição de fazer uma outra atividade, né? Do Ser que você feliz, pensar Sim. em Viver tempo sedado de não é vida, né? Viver sedado é um estado vegetativo que a gente não quer pra ninguém. Imagina para um paciente. É relativo. Porque tem Às gente vezes que tem gente prefere ele prefere abrir o olho, ter a condição de abrir o olho e ver um neto crescendo do que não estar ali. Né? Então, é muito importante Individualizar. o quanto cada cuidado precisa ser individualizado. Eu acho que a cannabis medicinal traz essa possibilidade de uma forma muito latente, né? Faz parte da essência do tratamento individualizar. E o que é interessante é que essas visões elas acabam não sendo atemporais, ou seja, é dinâmico. Às vezes a pessoa pode querer e aí depois ela fala, não, na verdade mudei de ideia, eu quero agora passar por outro. Então, todo o acompanhamento que é exigido dos pacientes, essa visão que a gente brinca, né, de ser cada vez mais longitudinal o acompanhamento. Não ser só, ele tem essa doença, vamos dar esse remédio, pronto, acabou. Próximo. Não é isso, é acompanhar o paciente. Às vezes ele muda de ideia. Sim, não, sim. agora eu quero, porque... Não, eu quero sempre ficar mais aqui tranquilo, mas agora vai ter o casamento da minha sobrinha. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. A condição dele pode mudar Muda também. a própria Sim. condição de base. Sim. Isso é muito interessante. Você observava nos pacientes, então, com epilepsia, essa melhora, além das crises, objetivamente, o número de crises, intensidade de crise, mas também a qualidade de vida. Né? De vida que voltava a ter, né? Então, e às vezes o paciente quer ficar só dormindo, e assim, é ruim pro familiar. Às vezes o familiar quer levar o seu filho para um evento, para uma festa, e aí você não pode levar porque o seu filho teve umas crises e tá sedado, tomou uma medicação que você não pode deixar ele fora do BIPAP, principalmente pacientes que tem muita apneia do sono. Eu tenho uma paciente que quando a gente medica ela, que é uma coisa também interessante, quando ela tem crise, que você medica ela com esse fármaco com uma dose mais alta, ela tem muita apneia do sono. Quando a gente estava conversando nos bastidores sobre essa questão da qualidade de vida e como a cannabis melhora a qualidade de vida do cliente, mas também da família. E aí eu trouxe um adendo do profissional que cuida daquele paciente. Né? Então, conta pra gente como você percebe isso no seu cuidado, nessa mudança da qualidade de vida de todo esse contexto, não só do paciente, mas também do familiar e até do seu cuidado com aquele paciente que tá bem medicado. Olha, eu vejo assim, de uma forma no geral, e eu me sinto muito feliz de cuidar e ver o resultado positivo. E quando eu tenho a opção de medicar, de ter um medicamento que é natural, que não tem tanto efeito colateral, por exemplo, ele tá ali uma semana com a cannabis medicinal ou 2 semanas, e o paciente não tem crise, eu consigo deixar o paciente sentado, ele fica mais... Um paciente que não se atentava, por exemplo, a ver um desenho, uma criança, por exemplo, e depois do tratamento, você coloca a paciente na cadeira, ela fixa o olhar na TV e consegue ver um desenho. Então, isso pro familiar... E eu sou do tipo que eu vou lá e registro tudo. Tipo, aí mando pro pai, mando pra mãe, pra ele ver essa evolução, entendeu? Cara, olha o que esse medicamento tá fazendo. Antes, a paciente, você colocava ela tipo, numa cadeira de frente pra uma TV e ela não dava atenção, ela tava ali brincando com a mão e continuava. E pós esse tratamento, vendo essa evolução, ela fica parada ali meia hora vendo o desenho, aí você chama o nome dela, aí ela olha pra você ela e dá entende, aquele sorriso. né? Que lindo. É engraçado, a gente conversando outro dia até com a doutora Paula Reichert, né? Com certeza, Paula, tudo bem? Beijo, doutora Paula. A gente falando sobre a importância, inclusive, de se manter um registro do antes. Do antes e o depois, Porque às vezes né? o paciente mesmo esquece. O que é um mecanismo autoprotetor do paciente. Sim. E às vezes esquecer aquele momento traumático, ruim como era. E aí ele fala, também não, tô melhorando. E aí você pega um relato da própria pessoa antes e fala, nossa, eu
realmente Como tá muito evoluir, Isso é uma né? coisa, Sim. que a gente, complicado. uma coisa que a gente tem feito no programa Connect Cuida, né? Que é avaliar a qualidade de vida antes de começar o tratamento e após. Mas para você, enfermeiro, que acompanha esse cliente em casa e que tá vendo isso de pertinho, faça isso também, né? Aproveitem as escalas. Às vezes a gente acaba esquecendo de usar. Aproveitem Não é as só pra escalas. Não é só Sim. na hora da prova. Ser usadas. Pega uma avaliação de qualidade de vida, uma avaliação de atividades de vida diária, para você entender o quanto aquilo está sendo prejudicado pela doença. E daqui a um tempo, aplica de novo. Né? A gente consegue mensurar muito Surpresa, melhor. cara. Porque Não é nem sai, tão surpresa. sai do melhorou. Melhorou quanto? O que, né? Como? O que de fato impactou na vida daquela pessoa? Foi no vestir-se? Foi no banhar-se? Foi no alimentar-se? Foi na interação? Então, eu acho que é muito legal até para nós, enquanto profissionais da saúde, levarmos uma informação muito mais elaborada para aquele que é responsável pelo nosso cliente, né? Que é o que a Então, gente faz aqui e eu bato o martelo falando que isso é muito importante, ter essa integração entre todos da área da saúde para as informações não se dissiparem erradas, né? A ciência, ela tá aqui para ser unida, né? Clínica tá aqui para ser unida, fisioterapeutas estamos aqui para ser unidos. Com certeza. Né, Rafa? É muito Médicos. importante ter isso. Porque na ponta tem também diversos tipos de profissionais o tempo inteiro lidando com o paciente. Se tiverem, tem que ter o conhecimento sobre cannabis. Sim. Até para entender, identificar algumas coisas precocemente. E aí você poder manejar o paciente. Todo mundo tem que ter. Isso é um conhecimento que tem que ser amplamente disseminado da forma correta. Os cursos que a gente grava, Sim. os materiais científicos que a gente disponibiliza, eles são com esse objetivo, de democratizar o acesso à cannabis medicinal. Democratizar o acesso é também ter produtos cada vez mais baratos, Sim. mais baratos mesmo. E isso a gente De tá, boa graças a Deus, qualidade, fazendo. né? A gente De tá boa conseguindo qualidade. fazer de boa qualidade dentro de um tratamento contínuo, né? Não é só Exatamente. simplesmente dar a medicação, o cannabis pro paciente, não. Primeiro você vai passar por uma consulta com o médico. Da consulta com o médico você tem o cuidado todo continuado com as enfermeiras maravilhosas e a Marcela. Então, assim, é um cuidado, é uma curadoria muito bem apurada. Com certeza. Né? A ideia é essa, para as informações não se soltarem. Muita gente me pergunta, como que eu consigo chegar até ali? É difícil, porque o que passam... Ó. Como chegar. Tá ali. Né? É difícil, não? Tá o link aqui, ó, Connect. E muita gente procura você com essa dúvida, né? Sim. Sueli. Muita gente. E como foi isso, de você se tornar uma referência para as pessoas? Hoje seu Instagram Bombado Babado. gente atrás. famosa. Como surgiu isso? assim? É muito. Eu tenho, sinceramente, essa ideia. Quando eu saí, que eu entreguei o meu trabalho de conclusão de curso, e aí que eu fui lá olhar, a minha nota foi 10, eu falei, cara, eu sou boa nisso, eu vou continuar. Eu vou continuar. E assim, eu consegui convencer a minha orientadora que o meu trabalho era bom, né? Então eu vou continuar. Então, com isso, eu acabei ajudando outras pessoas, né? Eu consigo ajudar outras pessoas. Aí eu criei uma outra página, que é da Cannabis Medicinal, né? Onde eu falava só da epilepsia. Mas aí depois eu falei, eu vou abrir O leque, né? né? E vou falar de, tipo assim, da cannabis medicinal no geral, pra dor crônica e N doença, né? Que a gente sabe hoje que já tá mais que provado que pode ajudar, né? E aí aí eu fiz o meu particular e o povo correu tudo pro meu, o meu Instagram particular. Mas assim, eu tenho um pouco de medo dessa mídia, esse sufoco todo, porque a gente sofre muito na internet, né? As pessoas me xingam, tem uns que me amam demais, outros me odeiam, então eles brigam, implicam porque eu não como, por isso, por aquilo. Pessoalmente, você só tem hater quando você tá famosa. É. Suficiente pra ter um hater. Eles criam perfil Não, você tá falso, famosa, você tem que eles ter criam um perfil falso pra Qual me é a xingar. sua- Perfil falso. Qual é o seu filtro, assim, a sua qualidade pra você falar, não, eu vou postar uma informação agora de cannabis? Porque eu acho que nesse momento a gente tem que ter muito cuidado e filtro do que a gente vai falar. Principalmente associando a cannabis a patologias, né? Aham. Principalmente a epilepsia, que é um assunto muito sério. A gente aqui tem um filtro muito, muito triado, muito bem triado. Sarrafo é alta. Opa! Mas qual é o seu, assim? Porque você se administra, você não tem chefe, você não tem Não tenho ninguém. uma equipe, na verdade, pra te auxiliar. Porque ter uma equipe pra auxiliar, ó,
É sensacional. Ai, minha, Sabe como que é? Chega uma hora que às vezes eu falo, cara, eu vou pedir socorro, não aguento. Eu tirei férias, agora é o meu direct lotado. E aí, você não vai postar nada? Sumiu por quê? Gente, eu preciso de férias, só 10 dias. Mas tem muito isso. Às vezes, eu pego muito exemplo de vários colegas, assim, sabe? Dou crédito. Eu acho uma publicação interessante, eu vou lá, faço um repost. Aí eu pego o link do artigo, vou lá, dou uma lida. Eu tenho muito medo dessa questão de postar informação errada, então, e aí às vezes eu demoro um pouco de postar. Responsabilidade. Porque é uma responsabilidade muito grande, Quem né? consulta o feed não tem ideia do tempo que se demora Pra para fazer uma criar um publicação. conteúdo. É. Um O conteúdo. tempo que se demora pra criar um conteúdo. E digo Sério? mais, tô falando agora, nesse exato momento que eu estou, lendo um artigo pra você tirar Sim. 3 informações básicas, sabe? Pra você poder entender e falar, é isso que eu vou passar. A ideia da ciência, eu entrei aqui falando isso pro Rafa, né? Pra Marcela. Que a ideia da ciência e o que é de fato a gente passar pro outro, principalmente pra essas mães que não têm informação, é a tradução da ciência do difícil pro fácil. A gente falar a língua do paciente. Qual é a sua dor? O que a gente pode te ajudar? O que tem de ciência aqui, embasamento científico que a gente pode? Isso é verdade. Por isso que eu sempre vou bater na tecla do triar isso. E do seu... eu acho que a Sueli, como tendo... eu vou puxar a sardinha pro meu lado, lógico. Mas faz muito o sentido do papel da enfermeira nisso, né? Porque o enfermeiro, desde o primórdio, acaba meio que traduzindo o que o médico falou. Então, às vezes o médico entra, dá uma orientação, Às vezes, não consegue nem ler, né? O médico, é bonita, o médico, Sua letra o médico entra, dá uma orientação, aí depois o enfermeiro entra em seguida e retoma tudo aquilo que o médico falou e traduz. Então eu acho que você já deve trazer um pouco disso naturalmente, né? De mostrar, de fazer uma educação em saúde mesmo, trazendo de uma leitura muito técnica para um acesso muito mais fácil, que não necessariamente precisa ser simples. Pode ser uma informação complexa, mas que a pessoa consiga compreender. Né? Individualizando, né? Cada um entendendo quem é a pessoa que está lá ouvindo o que você está falando. Às vezes eu vejo muito a pergunta, a dificuldade mesmo das pessoas. A questão também financeira toca muito, porque às vezes a pessoa ele quer seguir com o tratamento com a cannabis, mas a condição dele financeiramente não dá. Então, aí o cara, vamos supor que o cara tem R$500, aí ele vai pagar a consulta e não tem para comprar o medicamento. Aí ele opta por fazer aquelas coisas de quintal, aquela coisa mal feita, né? Que ainda é uma realidade. Que a gente sabe que é uma realidade, né? Outro dia eu recebi um relato de uma paciente que falou, olha, eu recebi uma amostra dessa cannabis aqui em casa, eu queria saber se eu posso parar de dar os outros medicamentos para minha filha. Eu falei, não, filha, vai devagar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você trouxe 2 aspectos muito importantes nessa frase, Sueli. Primeiro, que é a questão do medicamento produzido de forma artesanal, que a gente não tem noção nenhuma do que de tem, dosagem, de composição. Exatamente. E a segunda questão é a substituição. Sim. Né? Que você não Então, pode você fazer acha isso sem que- um desmame, né? Você precisa ter uma... Eu falo, olha, não tem Ser médico. supervisionado, né, de alguma forma. Falei, é difícil, eu não consigo te ajudar dessa forma. E principalmente, eu não vou escrever pra você, olha, tira o medicamento e toma sua E cannabis. eu Você acho nunca que acaba, né? a qualidade de vida tá dentro da qualidade que você opta em ter. Né? Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado, por isso que a Connect tem todo esse cuidado, desde o início de qual CBD que está receitando para o paciente, por isso que também a gente tem o teste genético da Connect, né? Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, cada um, né? É uma fisiologia diferente. Para mim, funciona um CBD X, para Até outra... porque tem gente que nunca vai desmamar o outro remédio. Que vai É. falar, precisar. Que vai adaptar Vai aquilo ali, ler né? Esse é Connect... Rafa, aproveita Jenny, e fala um vamos lá, pouco, Rafa. então. Fala um Aproveita pouco. e deixa. Ó, No vamos teste aproveitar, genético. deixa. Então, Vamos aproveitar. que é muito importante isso que você falou. A individualização do cuidado, do tratamento com cannabis é algo único, né? Então, personalizado. E está, por acaso, em vias em paralelo com o movimento também cada vez maior de um cuidado sempre personalizado, independente do tratamento. A gente desenvolveu esse teste
que é o primeiro teste de cannabis medicinal, teste genético de cannabis medicinal, que é 100% brasileiro em todas as etapas. Isso diminui o tempo de resposta, diminui o valor que a gente consegue ofertar a ele, super acessíveis. E através desse teste a gente consegue ver, é uma coisa muito importante, a gente consegue ver se o paciente ele metaboliza o CBD, o THC, os canabinoides, de uma forma mais acelerada, mais devagar. E aí a gente vai começar com doses maiores. Se eu sou um paciente que tem epilepsia, ou sou mãe de uma criança que tem epilepsia, começar pelo Connect Gene pode ser uma boa saída, assim? Sim, com certeza. Identificar aquilo que é mais interessante para você, para que você já tenha um norte em relação a essa prescrição, é isso? Com certeza. Então, os pacientes que em início de tratamento, é muito interessante começar entendendo o perfil genético daquele paciente. Então, vamos dar um caso real. Paciente que, na verdade, ele já estava começando o tratamento, não estava surtindo efeito, não estava mesmo, e a gente foi ver no teste genético dele. Um paciente que ele não metabolizava, que ele metabolizava muito rápido. Só uma tradução, metabolizar significa os processos químicos feitos principalmente pelo fígado, no caso dos canabinoides, em que você quebra a molécula para poder liberar do corpo, excretar. Então, uma lógica é, se você metaboliza muito rápido, sobra pouco canabinoide no seu organismo, livre para poder fazer o efeito. Sim. Então, esse era de fato o paciente que metabolizava muito o CBD. E aí a dose muda perante um paciente que e aí não você metaboliza. precisa Ou... aumentar mais a dose. Exatamente. Sem ter medo e acompanhando. O Connect Cuida também tem todo esse acompanhamento do paciente, é para isso, para você ficar tranquilo, com segurança. É um tratamento muito seguro. Personalizado, né? Pra gente Porque a parar. gente vai achar o que aquele paciente está metabolizando muito, o outro não está metabolizando Isso. nada, o outro está metabolizando normal, né? Então, aí cabe o médico falar, olha, isso aqui esse paciente é uma dose, esse paciente é outra dose. Vamos começar e aí vamos titular a partir de uma Exatamente. dose mais alta. Se ele já metaboliza muito, não tem por que você ter perdido tempo começando com uma dose mais baixa. Você otimiza o tratamento do paciente. Facilita, né? Facilita. Pra gente parar de se comparar também, né? Por que que meu filho toma 3 gotas Sim. e o outro Outro toma toma 1 ml? E aí... Tem caso de gêmeos univitelianos. É que cada Univitelinos. paciente reage de uma forma Padrões diferente, não adianta, né? Não Cada adianta. um. Cada um reage O de uma que forma. você vê sobre um tratamento promissor, né? Eu consigo ver Que, como... na verdade, ele tá aqui, mas nível Brasil mesmo. O que você consegue enxergar nisso para também auxiliar, né, o tratamento de epilepsia? Você sabe que todos nós temos um ponto muito importante nisso, né? Marcela, Rafael, eu, você, todo mundo que se dispõe a levar a informação verídica, né, do que é de fato, porque a gente está estudando sobre embasamento científico, não é nada porque a gente acha, né? O que você vê no cenário Brasil, tudo isso dentro de um espectro de patologias como a epilepsia, por exemplo? Ai, eu, sinceramente, vendo na parte clínica, tenho certeza que é a medicina do futuro que já chegou. É isso. Que ele devolve, o paciente volta a ter qualidade de vida. É isso, gente. Os familiares voltam a ter qualidade de vida. Entendeu? Tem paciente que não se alimenta, e aí, com o tratamento com a cannabis, ele volta a se alimentar. Entendeu? Porque ele fica mais ativo, ele consegue responder melhor a fono, a físio. Ele cria um equilíbrio que é surreal. Quando você entra em homeostasia, não tem o que discutir. A ciência está aí, já está mais que provada. Apesar da gente viver nesse tabu inteiro, as pessoas são muito hipócritas, porque sabem que o negócio é bom, mas eles estão visados muito em dinheiro. Eles querem a rede. A gente sabe que essa Existem rede... também bloqueios, às vezes, sociais. Sim. Sim. Com certeza. Religiosos. Com Políticos. certeza. Políticos. E é muito importante dissociar qualquer desse, para quebrar tabus, a gente precisa desconstruir. Sim. Exatamente. Esse Começo- processo de desconstrução. Isso aparece muito no Connect Cuida, Rafa. De cliente falou assim, poxa, não posso falar pro meu familiar que eu tô tomando Sim. esse produto porque ele vai achar que eu tô usando droga. Sim. Sim. Ou não posso Vai me julgar, né? Não posso contar porque eu tô fazendo esse tratamento pro meu filho, porque vão achar que eu tô drogando meu filho. E aí eu normalmente falo, olha,
explica, né? Leva um pouco da informação, porque Sim. assim, se você estivesse dando de pirona pro seu filho, e aí, você tá drogando o seu filho? Exatamente. Né? É um medicamento, Se você é um for produto. pensar, é uma Então, droga assim, também, é né? uma droga. Então, e a mesma coisa com outros produtos, né? Pessoas que tomam remédio para dormir. Aí eu acabo perguntando, faz uso de alguma droga? Não, só o remédio para dormir. É só uma droguinha pra dormir a mais, né? Não consigo viver sem eles. Estou fazendo uma Mas não música posso da tarde. contar para ninguém sobre a cannabis. Poxa, né? Eu acho que tá no nosso papel começar a desconstruir um pouco esse cenário e realmente levar e aproximar. Eu acho que a as pessoas não tenham informação medo. é muito importante. Por exemplo, de onde eu venho, por exemplo, lá da Bahia mesmo, nossa, se eu chego e falo pra minha avó assim, então, vó, eu sou especialista em cannabis medicinal. Ela fala, oi, filha, o que você tá fazendo? Então, eu Não sou... vai passar Não fome. precisa Sim, ir pra não, Bahia, com certeza, não precisa então não. não é assunto que eu Não precisa levo ir pra pra Bahia. ela, porque ela não vai entender, cara, ela não vai entender. Eu demorei uma semana pra contar pro meu pai onde eu tô trabalhando. É bem isso. Então, e assim, o julgamento das pessoas, né? Mas, não, eu já, uma vez eu recebi um comentário. Antes eu respondia muito, brigava com os meus seguidores, eu vim em pé de guerra. Eu fazia um post sobre a cannabis, né? Mas, aí aquela pessoal que é, tipo, da igreja evangélica, bem certinho ali e tal. Era o que faltava agora. Maconha virou remédio. Eu ficava furiosa. Fala, virou, olha os meus pacientes com epilepsia, né, refratários, Então, que e aí tomavam ficava- um certo Farmacoresistentes. farmacoresistentes, que tomavam uma medicação X, e hoje entrou no cannabis e tem uma qualidade de vida, igual você falou, consegue fazer a fono, consegue comer, consegue interagir com o médico, nem que for olhando, né, consegue interagir. Sim. Então não foi só o paciente que ganhou a qualidade de vida, foi todos que estiveram. Cara, que estão ao redor. eu tenho uma paciente que hoje eu falo com ela com os olhos. Ela fala comigo que ela quer com os Que olhos. lindo. Eu coloco um vestido pra ela escolher o que ela quer usar. De um lado e do outro. Ela só virou olhar. Eu falei, cara, ela sabe, ela entende muito mais do que eu, às vezes. Você chama o nome dela, ela te responde. Então, assim, é uma coisa muito gratificante pra gente que tá ali acompanhando e ver essa evolução do paciente. Aí, eu não vou me incomodar mais com a pessoa que vai pra mim, nossa, maconha não é remédio. Eu tô vendo, eu tô vivenciando Informação verídica aquilo. aqui, ó, artigo. Entendeu? Então, A assim, gente tem um N grande, tem pacientes que, né, um número gigante de pacientes que fizeram uso disso e que melhoraram, né? sim. Pra você hoje, pra fechar aqui um pouco do nosso bate-papo, que já foi bastante, A gente vai. qual é a frase ou o que você quiser passar para essas mães que não têm acesso ainda a essa informação? Porque o nosso intuito aqui é ser democrático e levar acesso à informação para todo mundo, né, Rafa? Né, Má? Que não tem acesso a essas informações simples, porque é simples chegar até o cannabis, mas que também não tem esse apoio científico, porque é difícil, né? Qual é a sua... O que você quer passar aí para o pessoal, para as mães, para os pacientes? Sinceramente, o que eu vejo? Eu acho que as mães têm que pensar em primeiro lugar na qualidade de vida dos seus filhos. Se aquilo já está mais que provado que vai devolver a qualidade de vida para o seu filho, por que não? Por que você vai se incomodar com um primo, um parente, um irmão? Que os né? outros vão te julgar. Vão né? te julgar se o que é importante é a qualidade de vida da pessoa que você tá ali cuidando, entendeu? Se tá devolvendo a qualidade de vida com uma dose correta, com um acompanhamento correto. Então, por que não? Por que deixar de fazer aquilo só por causa de um preconceito? Entendeu? Então eu vejo dessa forma, entendeu? Eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho que tivesse necessidade, faria igual aquela moça lá, eu traficava e dava, se eu não tivesse condição. É isso, cara. E não precisa. Que não Só precisa entrar na mais. É isso Connect. que eu ia falar. Porque então. hoje em dia a gente não. Não tem Antigamente, se assim, expor a isso. Isso É. é uma coisa que a gente fala antigamente bastante, as pessoas faziam muito isso, né? Tem umas E mães a nossa muito ideia é doidas. exatamente isso, para desmistificar esses pensamentos, sabe? É legal. Isso é uma Isso coisa que vai sempre acontecer perguntam, de né? forma Ah, ilegal, vocês né? fizeram É legal. É legal.
Gente, é legal. É legal. A gente É ia muito legal. fazer toda uma Estamos estrutura para aqui, isso, para ajudar. Se A gente não fosse. tá aqui brincando, a gente tá aqui para ajudar, para auxiliar. É um time aqui que trabalha constantemente, praticamente 24 horas por 24 dia. horas por dia. 24 levar horas por informações, dia, para né, levar sérias. informação verídica. E o acesso, não só a informação, o acesso Também O físico acesso físico, Físico o ao tratamento. aos adequado. médicos, à enfermagem, Exatamente. tudo. E eventualmente até outros profissionais. É o acesso. O acesso tem informação, tem o produto, tem tudo. E Exatamente. o acesso é isso, né? E o tratamento continuado, né? O tratamento que você se sente abraçado, ó. Não tá dando essa dose, então tá bom, vamos passar com o médico de novo. Não é assim, vai lá e aumenta. Né? Tem a Marcela aqui que faz todo o acompanhamento de enfermagem do tratamento contínuo do paciente. Então é um tratamento que você também faz indo no médico, numa clínica normal, tomando sua dipirona, suas outras né, drogas, coisas, né? Mas é E isso. é isso. Obrigada, Sueli, por você ter aceitado esse convite nosso. É muito importante trazer informação sobre a cannabis e o tratamento da epilepsia, né? Um mês, num dia, muito importante. E que continue levando essa informação, que continue essa conexão entre todos os profissionais da saúde pra gente dar o melhor tratamento pro paciente. Muito obrigada. Olha, por disse você que ia ficar fazer essa- nervosa. Foi né? tranquila. Tava ansiosa. Foi tranquila. Arrasou. Muito obrigada mesmo. Mandou por muito ter bem. aceitado. Tenho medo Muito desses bem. microfones, gente. Você já Tá nem viu que eles- funcionando. Já viu que Né? eles não mordem. Eles não mordem, mas eu Obrigado gosto. mesmo. Eu gosto de ficar Obrigado. atrás das câmeras, mas obrigada a vocês. É muito bom essa troca de conhecimento, né? Assim, a gente passar o pouco que a gente não sabe muito, né? Mas a gente divide o pouco que tem do conhecimento, né? Com os profissionais e com essas mães que têm aí, essas milhões de mães que precisa, né, ter acesso a informações, porque às vezes tem um problema ali, mas não sabe lidar, não sabe quem procurar, onde, né, se consultar. Então, é isso, entendeu? Então, eu sou aí super a favor da cannabis, sou quase mãe dela. Mas Rafa, é isso. muito obrigada, né? De novo, pela gente estar junto, essa equipe incrível, Marcela, pelos cuidados incríveis que tem com o tema, com tudo. Obrigado, Aline, Obrigada, Aline. Tamo por ter junto. feito esse momento acontecer. Mega comunicativa ela. Nata. Conte conosco. Conte pra conosco. te apoiar aí nessa luta. Essa luta. Nosso site, www.canect.com.br Perfeito. e nosso Instagram, @canect.life. Eu Lá vou você marcar encontra as vocês lá. informações, lá você encontra tudo que você vai entrar em contato com o time ali de atendimento primeiro, né? Pra depois ser direcionado ao que precisa. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos.